Bom dia, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 15 de março, de 2025, Estamos mais uma vez com a liturgia da palavra e vamos meditar o evangelho de hoje, que está no livro de São Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, Que todos os dias a gente lê, a liturgia traz para a gente meditar um pouco, refletir, parte do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde Jesus fez uma lição de vida. Para quem quiser segui-lo verdadeiramente, tem que observar o Sermão da Montanha. Está do capítulo 5 ao 7, o 5, o 6 e o 7 de São Mateus. Então é bom nós observar, nós que dizemos que somos católicos, que amamos Jesus, que amamos não sei o que lá, não sei quem. Então é bom a gente observar os mandamentos, o novo mandamento que Jesus veio trazer, diferente do Antigo Testamento, que as leis eram duras, era olho por olho, dente por dente, Quem cometesse uma infração era punido na hora, Tinha que sofrer aquela punição também, de imediato, E às vezes até muito mais do que isso, Por exemplo, a mulher que fosse pega no adultério era apedrejada até a morte em praça pública, Jesus, ele veio trazer um mandamento diferente, que tudo se resume no amor a ponto de amar até os inimigos, aqueles que nos odeiam, que nos fazem o mal, que nos torce para que o mal nos aconteça. Então devemos amar a todos sem exceção, porque é assim que o vosso Pai que está nos céus faz com todos, Então devemos imitar a Jesus, imitar a Deus, para sermos fiéis, perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito, Somos fracos, somos frágeis, somos pecadores. Todos os dias a gente cai no erro, no pecado, porque a gente é fraco. Somos carne e ossos, Como diz o ditado, somos tentados todos os dias e muitas das vezes a gente cai, mas o que vale é a reconciliação, é o pedido de perdão, é você perdoar o próximo, e através do perdão com o próximo, pedindo a Deus também, o perdão acontece da parte de Deus para conosco, Então devemos amar a todos sem exceção, até os inimigos, aqueles que nos odeiam. Devemos pedir o bem para eles, assim como a gente pede para nós mesmos, para qualquer um de nós, Amai os vossos inimigos, amar o próximo como a si mesmo. Então vamos ler o evangelho, que está no livro de São Mateus, no capítulo 5, que é parte do Sermão da Montanha, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam,
Que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como o vosso Pai do céu celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje sábado, dia 15 de março de 2025, metade do mês de março, né? Estamos na primeira semana ainda da quaresma, né? Quaresma, que é 40 dias de preparação para a Páscoa. E hoje a liturgia traz mais uma vez uma parte do Sermão do Monte, da montanha, né? Onde Jesus traz ali, do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, uma nova lição de vida para todos que quiserem segui-lo verdadeiramente. Ou seja, ele trouxe o mandamento do amor. O amor que quem ama, perdoa. Quem ama, gosta, reza, até pelos inimigos, né? Até por aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Então, este é o amor verdadeiro que Jesus veio trazer. Ele ensinou aqui, nesta terra, quando ele passou por esta terra, ele passou o tempo todo ensinando como deveríamos fazer para ser discípulo dele, né? Que é fazendo o bem, curando as pessoas, né? Conversando, levando a mensagem, levando sempre o bem, principalmente aqueles mais necessitados, aqueles mais carentes, né? Sobretudo, que precisa de ajuda, né? De algo, né? E nós, apesar das dificuldades, mas sempre podemos fazer algo, alguma coisa por essas pessoas, que não seja só no financeiro, né? Dando dinheiro. A gente pode ajudar as pessoas de outras formas, né? Dando um carinho, dando um amor, ajudando com a palavra boa, né? Para tirar o outro daquela situação de depressão, de desconforto, de ansiedade. Então a gente que é mais experiente um pouco, principalmente os mais velhos, né? Que tem mais experiência com a vida, pode conversar com essas pessoas. E hoje o mundo está cheio de pessoas com depressão, com ansiedade, né? A gente vê muitas por aí. E as manchetes de jornais nesta semana falaram sobre isso, né? O tanto de pessoas, quase 500 mil pessoas pediram demissão do emprego por conta da ansiedade e da depressão, né? O mundo, nesses finais dos tempos, a depressão a doença do século, como diz o ditado, né? Então devemos rezar muito, pedir a Deus todos os dias que o Espírito Santo de Deus permaneça em nós, para que isso nunca aconteça com a gente, né? A ponto de muitos pensarem e muitos desistem da própria vida, né? Tirando a própria vida. Então devemos rezar todos os dias, pedir a Deus força e superação, que o Espírito Santo de Deus nos dê esta força, que permaneça em nós, né? Só com o Espírito Santo de Deus é que a gente vai superar esses desafios, vencer os poderes do mal, né? Do maligno, né? Então, amai os vossos inimigos, né? E rezai por aqueles que vos perseguem. Muitas pessoas pensam que isso aqui não tem como, não tem pessoas que fazem isso, mas tem sim, isso é capaz, né? Se Jesus diz que é capaz, que somos capazes de amar os inimigos, então ele não está mentindo. Mas para isso é preciso nós termos em nós o Espírito Santo de Deus.
Quando uma pessoa que faz o mal, você não vai vingar daquela pessoa, você vai ter dó dela, você vai rezar, pedir a Deus por ela, que ela mude de vida, né? Quando as pessoas estão precisando de ajuda, pessoas que odeiam a gente estão precisando de ajuda, então é nessa hora, né, na hora da precisão, ou que seja de doença, ou que seja financeiramente, ou de qualquer outra forma, então esta é a hora de você mostrar que você ama ela, né? E toda vez que você rezar, que a gente rezar, que pedir as coisas para a gente, como diz no Pai Nosso, devemos pedir para todos, sem exceção, porque Deus é um Pai de todos, né? Como diz aqui no Evangelho, Ele dá chuva para todos, os que gostam dele e os que não gostam, né? Ele dá o sol para todos, os que gostam, os justos e os injustos, né? Assim devemos ser nós também. Porque se a gente faz as coisas só para aqueles que fazem, que gostam de nós, né? Os nossos amigos, a gente não está fazendo nada de diferença neste mundo. Porque os pecadores, os pagãos, os que não conhecem Deus, os que são mundanos, também eles fazem assim, do mesmo jeito, né? Eles gostam de quem gosta deles, né? De quem fazem parte dos seus grupos, né? Grupos que seja lá do que for, né? Pois bem, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Se a gente fazer o bem somente àqueles que nos fazem o bem, se a gente prestar, se a gente dar uma coisa esperando a coisa em troca, ou às vezes até mais, não estamos fazendo nada de diferença, de extraordinário, né? Que mostra a nossa conversão, que queremos mudança. Estamos fazendo do mesmo jeito os pagãos, os pecadores, né? Só lembrando que todos nós somos pecadores, né? Mas a diferença é que o discípulo de Jesus quer a reconciliação. Peca, né? Quase todos os dias, cai no erro, mas se arrepende, pede perdão, não quer o mal para o outro, né? Não quer a vingança, quer a reconciliação. Ser amigo das pessoas, querer o bem das pessoas, não é estar todo dia, a todo momento, olhando para a cara daquela pessoa, né? Rindo para aquela pessoa, falando com ela todos os dias, né? Dando tapinha nas costas. Não é nada disso, não. É você... tudo que você pedir para você, você pedir para ela. Você desejar o bem para ela e não o mal. Quando ela cair numa precisão, você fazer o que pode por ela, né? Querer o bem para todos, sem exceção. Assim como Deus dá chuva para todos, maus e bons, né? Isso é capaz, mas para isso é preciso a gente ter o Espírito Santo, né? Outro dia atrás, na quinta-feira, o Evangelho falava que tudo que você quiser que a gente pedir a Deus, Ele dá. Mas também é preciso a gente ser capaz de estar disposto a fazer o bem também às pessoas, né? Às vezes a gente só quer pedir a Deus ou às pessoas, mas a gente não está disposto a fazer também aquilo para as pessoas. Então isso fica impossível, né? O bom seria que a gente estivesse dispostos também a fazer o bem às pessoas, assim como a gente quer que elas nos façam o bem, a gente também ser capaz de fazer a elas.
Assim Deus vai nos atender muito mais rápido, né? E a gente pode pedir o que quiser a Deus, mas é uma coisa que está de acordo com as nossas condições, né? Não pode o pai pedir, o filho pedir um pedaço de pão ao pai e o pai dá uma pedra, né? Foi assim que o Evangelho falava, né? Na quinta-feira. É só rever aí no Evangelho, aí na liturgia, né? Ou seja, você não pode pedir uma coisa a Deus que você não é capaz de possuir aquela coisa, porque a situação vai se tornar pior para você. Você não tem essa condição. Eu não tenho a condição de sustentar tal coisa. Então eu vou me aperrear mais e fica pior. E Deus também quer dar as coisas a gente que sirva em benefício do reino de Deus, não para prejudicar o reino de Deus. Não é para a gente se fechar, ficar orgulhoso porque tem aquela coisa e se fechar para os irmãos. Então é preciso usar as coisas em benefício do reino de Deus, em benefício das pessoas, principalmente quando estas estiverem precisando a gente fazer algo e aquela coisa que Deus deu a gente vai nos auxiliar, ajudar a gente fazer o bem às pessoas, né, que estão em necessidade. E não se fechar em si, né, no orgulho, na arrogância. Então Deus dá tudo o que a gente pedir, mas isso é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem de tudo. As pessoas não enxergam, né? Deus dá as outras coisas, né? A gente vai adquirindo no decorrer do tempo, mas o que Deus está falando aqui, Jesus está falando, é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa rica, é uma pessoa sábia, inteligente e que tem coragem de levar a mensagem de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar por aí. Um bom sábado para todos. Peço que vocês tenham compreendido. O tempo é curto, mas peço que vocês tenham entendido um pouco, né? Vou parar para não ficar muito grande. Então, um bom sábado, mas logo estaremos na caminhada da Tiúba, né? Que acontece todos os anos nos festejos de São José. Caminhada penitencial que acontece logo mais às 4 horas da tarde, de Campo Grande até na Tiúba, e no fim da caminhada, na chegada lá, haverá a Santa Missa no povoado Tiúba, município de Campo Grande do Piauí. Um bom sábado, tudo de bom. Até a próxima. Tchau.